O maior hospital de Mato Grosso do Sul está passando por uma reforma, então é comum pacientes no corredor. Mas agora é possível falar que a área da urgência e emergência está com lotação acima da média. O fato ocorre no mesmo momento em que as unidades de saúde por toda a capital passam por procura excessiva por conta de doenças respiratórias. Só para ter uma ideia, as unidades de Campo Grande tiveram quase 6.500 atendimentos na segunda-feira e na terça quase 6.000. Mas no caso da Santa Casa, essa superlotação não tem relação direta com o aumento dos casos de quadros de síndromes respiratórias. Isso ocorre por conta da característica do nosso hospital. É um hospital mais voltado para cirurgias, para traumas, e é um hospital regulado. Essa é a grande característica. Então, as pessoas não vêm ao nosso pronto-socorro espontaneamente procurar um atendimento por conta de uma patologia respiratória. Por conta disso, acaba que os pacientes que vêm para nós são mais do nosso nicho de atuação, e só vem pacientes mais graves ou quando as outras unidades estão cheias, aí vem sim pacientes de doenças respiratórias. Então houve um aumento, mas não é tão impactante quanto na rede que a gente tem conhecimento. Com o registro de casos de síndromes gripais, o diretor técnico da Santa Casa explica quais os vírus estão circulando com maior frequência, o que já se tornou um surto, aumento considerável de casos em um local específico. É um surto sazonal, é um surto que já é de conhecimento de todos, inclusive o nosso núcleo de vigilância epidemiológica monitora isso diariamente. De fato, nós observamos que houve um aumento das positividades, ou seja, os exames realizados nos pacientes com sintomas ficaram positivos. E no público adulto, a gente tem visto que tem circulado mais o vírus influenza A, aquele famoso H3N2, H1N1, são esses que têm circulado. Temos também alguns Covid que positivam, alguns rinovírus, mas que são mais comuns para essa população. O principal que traz mais preocupação seria o influenza A, porque o vírus influenza, que é o vírus da gripe, é um vírus que aí sim ele é mais agressivo, especialmente na população que é mais acometida, com mais comorbidades, como idosos, pacientes doentes, diabéticos, hipertensos. O vírus influenza ele é mais agressivo nessa população. Mas a grande preocupação é com a síndrome respiratória que acomete as crianças. Todos os outros vírus também nos preocupam na população pediátrica. Metapneumovírus, influenza, Covid, mas o principal é o vírus sincicial. O vírus sincicial respiratório nas crianças, e especialmente no público que procura a Santa Casa, que são crianças já com alguma comorbidade, malformações, é um vírus que ele pode causar a bronquiolite, que é um caso grave, um caso que pode exigir intubação, vaga em UTI, e nós temos observado que tem tido um aumento dos vírus sinciciais, do diagnóstico de infecção pelo vírus sincicial nas nossas populações pediátricas, inclusive na rede. E aí nós temos uma outra dificuldade, que a rede ela tem uma deficiência em atender esse público pediátrico e acaba necessitando do suporte hospitalar. Então, de todos os grupos, o pediátrico é o que mais nos preocupa, tanto pela característica da doença, que é uma doença que acaba sendo mais agressiva, quanto pela necessidade de deslocamento ao hospital. Nossa equipe está debruçada sobre isso. Se for necessário alguma ampliação de leito, a equipe Santa Casa está preparada. Com esse quadro, velhos hábitos usados na pandemia da Covid podem ser a solução para impedir o contágio. O recomendado é que você se isole das pessoas, que você fique mais longe, não frequente lugares aglomerados, esteja sempre ao ar livre. Não é proibido se exercitar moderadamente, muito líquido, aquela receita de vó, né? E sempre manter a etiqueta respiratória, que é o quê? Lavar as mãos, sempre ao espirrar ou tossir, utilizar um lenço, cobrir nariz e boca, evitar utilizar as mãos para isso, sempre a manga da camisa, porque é onde as pessoas têm menos contato. Se a gente começa a utilizar muito as mãos, sem utilizar um lenço, por exemplo, a gente vai disseminar isso para as outras pessoas. Então são essas as regrinhas básicas.